Aí depois aqui, ó, na parte de baixo, né, nós temos também ali já o SPF versão 3. O SPF versão 3, ele é utilizado para IPv6, ok? Então, sempre quando eu vou trabalhar com IPv6, eu tenho que trabalhar com o SPF versão 3, né? E aí, olha ali, né? Eu tenho colocado aqui, ó, né, aqui embaixo, ele forma também para a gente, por aquelas informações de hello entre dois roteadores, ele também monta para a gente a tabela de vizinhos, ele também monta para a gente a tabela de topologia, e ele também monta a tabela de roteamento, ó. Então, nesses dois casos, em relação a essas tabelas que as duas versões ela acaba construindo para a gente, elas são idênticas. Em comparação com o SPF versão 3. O SPF versão 2 e o SPF versão 3, os dois são estados de link. Né? Quando a gente fala, por exemplo, lá de um roteamento lá estado de link, significa que, por exemplo, uma das características lá desse link state, né, o estado de link, é diferente, por exemplo, lá do vetor de distância, né, que o vetor de distância, por exemplo, ele considera saltos, né, uma das características, ele considera saltos para poder chegar, né, até um outro local. O primeiro, e esse menor ele tira pelo custo, que é justamente a métrica que está colocada aqui embaixo, tá vendo? Os dois utilizam custo. O foco horizontal, né, ele trabalha ali, por exemplo, a mesma hierarquia, né? Então, na verdade, cada roteador, ele se comporta, por exemplo, ali como se abaixo dele tivessem outros roteadores. Então, é assim que eles acabam enxergando. Então, eles trabalham ali num esquema de hierarquia e monta até essa topologia, inclusive. Okay? Os tipos de pacotes são os mesmos, né? O Hello, DBD, o LSL, LSU e LSA, né? O ACNOT, né? Para poder estar trocando informações ali entre eles. Descoberta de vizinhos, né? Feito pelo Hello, também não mudou ali entre eles. Utiliza aquele conceito ainda, né? De roteador designado, né? E roteador de backup, né? Designado. Ele utiliza também lá o conceito do ID, né? Ele não tem característica lá, por exemplo, de 128 bits, as diferenças entre eles, né? O SPF versão 2 trabalha em redes IPv4, o SPF versão 3, que eu já havia falado para vocês, IPv6. Endereço de origem, tá vendo lá? Então, eu tenho o endereço de origem do IPv4, que é o endereço de link local, né, do IPv6. Que ele acaba escolhendo para poder estar fazendo esse endereço lá de origem, né, para poder utilizar. Endereço de destino para chegar até o destino do pacote. Olha lá, escolha endereço unicast IPv4 de vizinho, né? Aqui, ó, endereço de link de local de vizinho. Nós vimos lá que era um link local, né? Aquele FE08, né? Que nós vimos lá o início dele. Aqui, olha lá, esse aqui ele tem o multicast, tá vendo o multicast aqui? O FF02, lá no SPF, no outro lá é o 224005 e o 224006, né? Aqui ele mudou, né? Tá vendo ali? Ó, mudou porque os endereços realmente ali por SPF versão 3 ele acaba mudando. Agora, olha que interessante aqui, ó. Vocês lembram que a gente divulgava as redes dos computadores? O SPF versão 3, a gente não tem mais um network. A gente configura isso aqui já direto na interface, ó, dando lá, né, o IPv6, o SPF, dá o número lá do processo e depois a área. Ó. Isso dentro da interface. Ó. Olha lá, roteamento unicast IP, né, lá em relação a roteamento unicast, né, do IP. Aqui no IPv4, o roteamento unicast IPv4 está ativado por padrão, a gente não precisa mexer nisso. Agora aqui não, a gente tem que colocar esse comando aqui para a gente poder ativar, né, o encaminhamento de unicast IPv6, ela não é ativada por padrão. Tanto que, pô, esse comando lá, por exemplo, IP, né, o IP unicast route, lá no IPv4 eu não preciso colocar. Aqui não, aqui eu tenho que ativar ele, né, eu tenho que ativar, para que ele possa encaminhar, então, esses pacotes, né, unicast. A autenticação aqui utiliza, né, o MD5 e aqui ele utiliza a autenticação IPv6, que o IPv6 ele utiliza, né, os protocolos mais avançados, os padrões mais avançados lá para criptografia. Olha lá, endereço de link local, né? No endereço de link local aqui, ó, que nós temos ali todas as tabelas, né, que igual nós vimos, tá vendo? E aqui nessa interface a gente tem ali, né, colocado, por exemplo, o endereço de link local, né? Olha lá, endereço origem, endereço de link local, né, IPv6, endereço de destino está ali colocado neles. Então esse endereço FF02 2.2.5 aqui, por exemplo, nesse exemplo que tem aqui, é o endereço de todos os roteadores do SPF, ó, que eles estão dentro, né, desse cara aqui para
multicast, né, para escolher lá o roteador designado, né? Esse link local aqui, tá vendo ali, né, que a gente está trabalhando aqui nesse caso, que é uma configuração assim até que menos comum, mas a gente tem ali, por exemplo, roteador, né, 2 roteadores, por exemplo, ali na mesma, né, na mesma rede, ou seja, conectados ali por uma LAN. Mas o ideal que a gente quer de um roteador é que ele pegue essa informação e leve, né, essa informação aí mais longe. Bom, aí aqui tem, por exemplo, já a parte de configuração dele. A gente vai trabalhar em cima dessa configuração